Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Beto. Nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre como estudar Direito do Trabalho, como eu utilizaria o meu caderno, o caderno do aprovado de Direito do Trabalho da melhor forma e como você pode evoluir na disciplina para gabaritar essa matéria nas próximas provas. Antes de tudo, é fundamental entender quais são as fontes de estudo dessa matéria. Eu já estou inclusive com uma delas aberta aqui, que no caso é a própria CLT, mas não se engane, embora a maior parte das questões ainda saiam diretamente da legislação, a gente percebe sempre uma evolução da banca no sentido de explorar todas as fontes do estudo da matéria, né? Não somente a letra da Constituição ou da CLT, mas cada vez mais cobrando as jurisprudências relativas ao direito do trabalho. Ou seja, além da legislação, você precisa dominar as súmulas de jurisprudência do TST, as orientações jurisprudenciais do TST, bem como também as teses vinculantes do TST e do STF. Outra fonte de estudo, ou seja, o que pode ser explorado nas questões pela banca, é também a doutrina que trata do direito do trabalho, que são aqueles grandes livros, aquelas grandes obras dos doutrinadores, dos grandes especialistas nessa matéria, mas que ultimamente não vem sendo tanto aprofundado em prova. No material, é claro, você vai ter o que é de relevante da doutrina para o seu estudo, de acordo com o que vem sendo cobrado nas questões, mas sem dúvidas o foco é na legislação e na jurisprudência, e tudo isso você vai ter organizado no caderno. Antes de te mostrar um pouco na prática, por dentro do caderno, eu gostaria de chamar a atenção para a forma de estudo aqui da CLT. Por ser uma legislação muito antiga, da década de 40, vários e vários artigos da CLT não têm mais aplicação prática. Você também, caso se aventure a estudar ela na ordem original aqui dos artigos, também é um grande desafio. Então, a ideia do material, desde o meu estudo lá, quando eu comecei a estudar Direito do Trabalho em 2017, sempre foi organizar por tópicos, né, agrupamentos de assuntos e dentro de cada agrupamento aqueles tópicos que o compõem. Por exemplo, os tópicos dentro de contrato de trabalho, de extinção do contrato, de jornada de trabalho, remuneração também são grandes grupos de assuntos e em cada um deles vão ter, né, os assuntos que os compõem, em que a ideia do material é trazer a literalidade da CLT para que você conheça, é muito importante. Em seguida, fazer o resumo desse assunto, encaixando também a jurisprudência relativa, também eventuais trechos da doutrina que sejam interessantes você saber para formar aquele conhecimento completo sobre os institutos. E ao final, trazer uma seleção de questões para que você treine bem direcionado para o que pode cair nas suas próximas provas. Na área do aluno, em cada um desses subtópicos, além do material para download, né, o PDF, para você baixar um ou mais PDFs, vocês vão ter também um pequeno comentário introdutório sobre aquele tema, links para videoaulas, que, como eu explico, você deve usar de forma complementar, apenas se o estudo do material escrito e das questões não for suficiente para o seu entendimento, e também links de filtros daquele assunto, tanto no site do QConcursos como no Tec Concursos, que são os dois principais sites de questões hoje em dia. Abaixo você também encontra um espaço para dúvidas, né, onde você consegue ver as dúvidas que os colegas colocaram aí, as minhas respostas. Você também pode colocar alguma dúvida que ainda tenha ficado. Então, entrando numa parte mais prática agora, eu vou mostrar aqui como seria, por exemplo, se você fosse fazer uma meta de estudos. Por exemplo, digamos que hoje você estudaria os temas suspensão e interrupção do contrato. Você faz uma breve leitura aqui desse comentário introdutório, acessaria os PDFs aqui. Nesse caso, tem os artigos correspondentes da CLT já grifados, vou já mostrar para vocês, e o nosso resumo, que vai resumir o que diz a legislação, a doutrina e a jurisprudência, e ao final trazer questões também, a fim de que você faça um estudo completo e esteja preparado para encarar esse assunto na sua prova. Prontinho, esse subtópico tem dois assuntos, como eu falei, né? Um com os artigos da CLT e outro com o resumo em si. Lembrando que é possível também você explorando aqui os módulos, observar o módulo do PDF único, em que você consegue baixar em um único PDF, de acordo com o seu objetivo, com o seu concurso, tudo reunido em um único arquivo. Facilita aí, por exemplo, para você fazer pesquisa, para você imprimir, mas vamos aqui ao que interessa, né? O primeiro de tudo, nas metas em que há leitura da CLT, em que há esse arquivo de artigos da CLT, que você faça uma leitura atenta do que diz a letra da lei. Isso é muito importante. Ainda hoje é o que é mais cobrado nas provas, a literalidade da legislação. Você percebe que já há alguns grifos, alguns negritos, mas você pode sempre adicionar. Eu costumo recomendar que você faça os grifos com base nas suas dificuldades nas questões, aquilo que você está errando ou não lembrando muito bem, né?
Aqui eu já chamo a atenção para o que é mais cobrado em termos de literalidade da lei, mas eu sempre estimulo que você faça também um estudo ativo em cima do PDF. Por isso que eu estou aberto aqui em um leitor de PDF que me permite fazer grifos, por exemplo. Por exemplo, a qualquer momento eu posso vir aqui e adicionar um novo grifo, colocando inclusive um balãozinho aqui do lado para escrever, ó, qualquer coisa que eu queira, ou até no corpo do texto, né, escrever alguma coisa que eu queira acrescentar, né. Esse leitor e editor de PDFs que vocês estão vendo aqui é o PDF Exchange Viewer. Existem várias e várias opções de softwares como esse que fazem coisas muito semelhantes. Esse é apenas o que eu mais utilizei nos meus estudos, mas você de repente já conhece outro. O importante é que você seja capaz de conseguir também acrescentar seus grifos, suas anotações. Isso é muito importante, principalmente quando você estiver vendo muitas e muitas questões, estiver numa fase avançada de revisão, para que você também vá marcando aqui as dificuldades que você teve, os detalhes que você eventualmente esqueceu ou teve dificuldade de lembrar, promovendo assim um estudo ativo. Embora o PDF já seja bem direcionado para as questões, é o que vocês vão ver ao longo dele, é sempre recomendado você dar esse toque, esse tchan, que é a sua marca, né? As suas observações, para torná-lo ainda mais próximo de você, né? E assim aproveitar ao máximo, conseguir levá-lo, né, como fiel escudeiro até a prova, fazer o melhor uso possível dele e gabaritar essa matéria na hora da prova. Além dos artigos da CLT, nessa meta temos também o resumo em si, que vai trazer aí uma estrutura de tópicos e subtópicos também, a explicação da matéria, chamando atenção também para os principais tópicos, mas de modo que seja muito completo para você conseguir responder todas as questões, porém de forma organizada e objetiva para que você consiga revisar isso o máximo de vezes possível, tá? Ao final, questões também para você treinar, com um gabarito lá ao final. No caso aqui de direito do trabalho, eu já adicionei questões que caíram em TRTs entre 2022 e 2025, então tem também as questões recentes aqui. E ao final, o gabarito e também um espaço para anotações para você enriquecer ainda mais o material, seja naquele espaço de anotações ao final, seja em algum espacinho em branco aqui que você queira fazer uma anotação, colocar mais algum detalhe, etc. E assumir também esse protagonismo que você deve ter em cima do seu material de estudos. Não é porque você tem já um material bem objetivo, direcionado para o que cai em prova, que você vai fazer um estudo totalmente passivo. Faça os seus grifos, principalmente com foco nas suas dificuldades. Por exemplo, se lá na questão você esqueceu essa causa de interrupção aqui, confundiu com suspensão, vem aqui e marca isso, destaca. Outra possibilidade que eu gostava dessa ferramenta aqui de PDF era, por exemplo, você errou uma questão em que a resposta está nessa parte do material, você pode fazer uma borda colorida, né, vermelha, para chamar bastante atenção daquilo que para você foi mais difícil de lembrar. Além de todos os bizus que eu te dou aqui ao longo do material, chama atenção para o que é mais importante. É ainda mais importante que você personalize o material de acordo com a tua evolução na matéria. Ao longo do material, vocês vão ver que além dos tópicos, e subtópicos que eu vou trazendo, eu coloco também a jurisprudência relativa, artigos de outras leis que porventura sejam importantes para o estudo, para a compreensão completa dessa parte aqui, algum trecho de doutrina que seja relevante também para a sua prova, para você completar o entendimento sobre aquilo, além das súmulas e OJs, como eu falei também, as teses vinculantes do TST, tudo dentro de um contexto, né? Por exemplo, essa súmula que fala exatamente sobre esse tópico que você estudou, que ajudou a compor o entendimento sobre o tópico, você tem a literalidade dela completa ali logo abaixo. Essa é a melhor forma de estudar jurisprudência que eu conheço, que funcionou para mim, que é você não deixar para estudar jurisprudência ao final do teu estudo, mas sim intercalando ali, formando ali na tua cabeça já o conceito geral do que diz a legislação, a doutrina e a jurisprudência, principalmente nas questões mais avançadas em que é exigido um raciocínio jurídico mais apurado, que você precisa refletir sobre um caso concreto, por exemplo, é fundamental ter esse contato desde cedo com essas várias fontes do estudo que eu falei. Lembrando que esse compilado de súmulas, né, também está no PDF único e também você consegue baixar separadamente aqui, ó, nesse bônus de compilado de jurisprudência. Basicamente, eu peguei essa jurisprudência que eu trago ao longo do material, divido por tópico, né, e trago só a jurisprudência nesse arquivo. Serve muito bem para quando você quer fazer uma revisão focada em jurisprudência na reta final. Por exemplo, tá com pouco tempo ali na semana da prova já. Pega os artigos da CLT que eu já montei lá para você e pega também esse bônus de jurisprudência por assunto e revisa com força até o dia da prova. Falando um pouco agora sobre as questões selecionadas aqui ao final do material, para que você tenha mais uma fonte de revisão aqui dentro do PDF. Esse treino por questões e também a revisão depois dessas questões que você errou, que sentiu mais dificuldade, são essenciais para consolidação, para o teu amadurecimento na matéria. Me ajudou muito, por exemplo, baixar as provas anteriores e salvando essas provas e constantemente revisá-las. E aqui eu trouxe
organizado, selecionado as melhores questões para você treinar, para solidificar esse conhecimento e também servir como uma revisão futura. Vou te falar exatamente como eu fazia nas provas e você pode fazer da mesma forma aqui nessas questões selecionadas ao final do teu PDF. Não importa se você vai fazer logo após o estudo, se você vai fazer no dia seguinte, isso aqui também se aplica. Por exemplo, eu saía resolvendo calmamente minhas questões, né, marcando aqui em uma cor o meu gabarito que eu julgava ser o correto. Eu aproveitava esse momento também para marcar as questões que eu fiquei com dúvida ou tive dificuldade. Por exemplo, eu marcaria que essa aqui foi uma questão que eu fiquei com dúvida, justamente para eu dar mais atenção para ela depois nas revisões. E ao final das questões, eu iria conferir o gabarito, né? Aqui eu marquei aleatoriamente A, B e B. Vamos conferir aqui o gabarito. C, D e B. Então eu marcava dessa forma. Eu marcava o gabarito correto aqui em verde. C, D e o B eu acertei aqui na 3. Não precisava marcar nada porque eu sabia que tinha acertado. Dessa forma, eu já chamava atenção para as questões que eu errei, eram as que tinha mais de um gabarito. Eu preservava o gabarito que eu tinha marcado originalmente para tentar entender qual foi o meu erro quando eu estivesse revisando futuramente. E além de dar atenção para essas que estão marcadas em verde, que são as que eu errei, e eu marquei aqui depois o gabarito correto, eu também dava uma atenção redobrada àquelas que eu achei mais difícil, tive mais dificuldade de lembrar, com essa borda vermelha. Pode parecer algo simples, mas isso me ajudou muito ter esse histórico, o meu histórico de resolução nas questões, dentro do próprio material para, ao finalizar a revisão aqui do material teórico objetivo, da CLT também, etc., eu já ter acesso a como foi o meu desempenho nas questões, poder revisá-las, né, e reaprender com os meus erros, foi muito importante para mim. É claro que ao terminar a matéria, por exemplo, você pode voltar nos seus PDFs e tirar essas respostas que você já deu aqui e tentar responder novamente. Eu recomendo, porém, que você deixe essas marcações das questões que mais te chamaram a atenção, que você teve mais dúvida ou mais dificuldade. Mesmo que você apague os gabaritos que você marcou, o gabarito certo, para você tentar responder novamente, é muito valiosa essa informação aqui das questões que você destacou. De repente a prova está se aproximando e você pelo menos dá uma repassada nessas aqui para tornar isso que foi uma fraqueza no teu treino, né, levar como uma força para a prova. Lembrando que, é claro, além das questões que você tem ao final do material, você tem também o filtro de questões lá no site, em que você consegue responder mais questões ainda e seguir sempre evoluindo. Pessoal, obrigado pela atenção. Você que ainda não é aluno do Caderno do Aprovado, te convido a conhecer as amostras, tanto de Direito do Trabalho como de outros cadernos também que a gente já lançou. Tá lá em cadernodoaprovado.com/amostras. Você que já é aluno, fique sempre à disposição aqui para quaisquer dúvidas, seja aqui na área do aluno ou lá no nosso WhatsApp de atendimento. Espero que o vídeo tenha ajudado. Tamo junto. Um abraço.